Outro assunto polêmico, a questão do conceito de produto, né? E aí nós temos a questão do conceito de produto e o que o infoproduto é, na verdade, um produto de fato. Uhum. O próprio nome infoproduto, né, que é um nome que foi adotado no mercado, leva justamente ali a questão do sufixo produto, né? Vamos colocar dessa forma. A Sim. palavra produto está É, porque a presente. gente fala muito venda, né, produto, então parece que é algo físico, parece que é algo que vai ter uma circulação física ali, que vai ter uma nota de fato, de um produto físico e não é assim que funciona na prática, né. Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast da Tactus Contabilidade. Nesse podcast aqui, eu estou com a Fernanda, que é nossa gestora operacional, e nós vamos bater um papo aqui falando sobre tributação de infoproduto. Um assunto muito importante para você que está no mercado de infoprodutos e você precisa então acompanhar todo esse conteúdo. Nós vamos falar aqui sobre diferentes formas de você tributar, cuidados que você precisa ter, como é que você olha para a sua operação como um todo. Realmente um conteúdo denso para você poder ter ali o melhor conteúdo que a Taxos promove para você, tá bom? Vamos lá. Fernanda, vamos falar sobre esse tema que é um tema que é muito recorrente como dúvidas dos nossos clientes e também do mercado de modo geral, né? E começar a falar sobre a questão das diferentes relações que nós temos e as respectivas tributações. Sim. Então, primeira fase que nós temos é o produtor atuando com afiliados, né? Como é que isso funciona na prática lá na operação em relação à tributação? Na prática, o produtor acaba pagando um imposto sobre todas as vendas, onde o afiliado vai pagar o imposto somente sobre as suas comissões recebidas. O afiliado, ele vai entrar como uma despesa do produtor, que é uma coisa que acontece muito. Ah, mas se eu tenho que pagar o afiliado, por que que eu vou emitir essa nota, a nota fiscal do valor do todo? Essa nota não pode só ser pelo saque, sem corresponder ao percentual da plataforma também que ela me cobra. Não, no caso do produtor, você tem que fazer a emissão de 100% das suas vendas e a plataforma e os afiliados vão entrar como despesa nesse caso. É até uma coisa que tem que ser levada em consideração, que o Hotmart ou a plataforma que você estiver operando vai emitir uma nota fiscal contra você. Sim, Então, se você, por exemplo, emitiu a nota fiscal sobre o valor descontando a taxa do Hotmart, por exemplo, isso vai fazer falta depois na contabilidade. e a mesma coisa também no caso do afiliado. Mas nós temos um problema recorrente que são os afiliados que não enviam notas fiscais para os seus produtores, né? Exatamente. Aí é que a gente sempre indica, né. Primeiro, trabalha com os afiliados que sejam pessoa jurídica, né, para a gente já não ter um problema maior aí em relação à pessoa física, né, de ter um recibo de autônomo ou qualquer Isso. coisa desse tipo. Então, é interessante que seja sempre pessoa jurídica, mesmo que seja um MEI, mas que tenha um CNPJ. E nesses casos, a gente solicita que o cliente envie para a gente o relatório de pagamentos a afiliados, para que a gente consiga ter um controle de fato de quanto desse valor foi destinado a um pagamento de um afiliado. É. E aí, o que nós recomendamos como sendo assim, uma maneira de você fazer o afiliado te mandar nota fiscal é você bloquear a afiliação se o cara não mandar. Sim, É o seguinte, exatamente. você quer trabalhar comigo, para eu poder trabalhar de forma legalizada, você precisa mandar a sua nota fiscal. Uhum. Existem até plataformas que disponibilizam uma área para você subir a nota fiscal lá. Só que a gente vê que na prática isso não funciona muito bem, né? Não, acaba que não funciona. Então, aí vai de fato do produtor avaliar quem são os afiliados que ele prefere trabalhar, né? Se é aqueles que vão manter o negócio tudo certinho, vão mandar nota fiscal, não vai dar um problema todo mês ter que ficar cobrando, ou se ele vai optar em trabalhar com os outros, que não é o que a gente aconselha. E no caso de afiliação, pessoa física para produtor, pessoa jurídica, não funciona. Não é aconselhável. Por quê? O que que pode acontecer? Esse produtor, ele não vai ter essa comprovação, né, de que ele pagou, porque ele não vai ter uma nota fiscal, porém ali ele vai estar dizendo que ele pagou uma pessoa física. Então, por mais que essa pessoa física tenha um limite de saque, o valor ali na plataforma que ele pagou para essa pessoa física pode ser muito maior do que o de fato essa pessoa física sacou. Isso. Então, primeira questão sobre tributação, afiliado e produtor. E aí a coprodução, totalmente Desculpa. diferente, né? A coprodução já é totalmente diferente. Eh, antes a gente via muito coprodutor que não fazia essa divisão na emissão das notas fiscais junto com o produtor. Então ele acabava entrando como se fosse um afiliado, o produtor emitindo tudo, o coprodutor emitindo uma nota pro produtor.
O que que passou a ser feito e é permitido por causa que os emissores de nota fiscal também conseguiram fazer essa divisão junto com as plataformas. O produtor emite sobre o percentual dele e o coprodutor vai emitir sobre o percentual também. Dessa forma, não há uma bitributação, né, que a gente costuma falar. Então, se o produtor tem 70% das notas, o produtor vai emitir 70%, 70%, né, do produto, ele vai emitir 70% das vendas e o coprodutor vai emitir 30% dessas vendas. E o que vai acontecer que o pessoal tem uma dúvida: ah, mas o cliente, quem comprou vai receber duas notas? Não, isso é de fato dividido. 70% dos alunos para um, 30% para outro e as notas são emitidas separadamente. E para isso funcionar, precisa de fato ter um alinhamento entre plataforma e emissor de documento fiscal. Exatamente. Fora o contrato do produtor com o coprodutor, né, com as cláusulas ali É. informando esse percentual. Então aí que é o bacana, porque daí cada um vai pagar um imposto só sobre sua parte e o coprodutor não vai ser uma despesa do produtor. Então eles vão ter essa separação total. Existe uma questão, o aspecto tributário vezes o aspecto relacionado, desculpa, aspecto tributário versus o aspecto da plataforma. Na plataforma é chamado produtor e coprodutor. E você Isso. pode ter vários coprodutores no caso. Sim. Sobre o ponto de vista tributário, seria como se todos eles fossem donos de parte do produto mesmo. E Uhum. não se fosse, por exemplo, produtor ou coprodutor. Isso. Mas que vai ter uma separação tributária total. Então, ou seja, esse nome de produtor e coprodutor muitas vezes faz a pessoa confundir, achando que vai ter algum tipo de situação ali obscura do ponto de vista tributário. Mas a plataforma que é responsável pelos pagamentos, ela já faz essa separação documental lá. É Isso. importante salientar que a plataforma ela pode ser fiscalizada. E Uhum. cada vez mais que passa, o governo tem olhado para as plataformas para poder, então, ter um monitoramento desses valores que são ali transacionados dentro da plataforma. Então, nesse caso, você tem uma segurança jurídica em relação a isso, Sim. porque a plataforma está liberando isso para ser feito, e não é de hoje. Uhum. Inclusive, a Tactus esteve presente na reunião que foi discutida inicialmente essa possibilidade do mercado. Nós ajudamos a validar. Nós estamos falando disso muito tempo atrás. Nós nunca tivemos nenhum tipo de problema com nenhum dos nossos clientes em relação à aplicação utilizando o split de notas. Então precisa de fato ter essa questão toda. Então tem que utilizar essa diferenciação com a plataforma mais ali o emissor de nota fiscal. Senão você vai ficar tirando nota fiscal onde? Vai ficar escolhendo qual nota fiscal que você vai tirar? Não, existe, tem que ter essa separação correta pela Exatamente. plataforma, até mesmo para que os dois não emitam a nota para uma mesma pessoa e deixem É, de emitir para outra. E uma exatamente. coisa falando em nota fiscal, que acontece é o quê? Sempre é uma pergunta, mas eu posso emitir uma nota fiscal só do meu valor total? Então, às vezes, não querem, né, ter essa questão de um emissor, ter a responsabilidade da emissão de, às vezes, centenas de notas em um único mês. Só que isso é a segurança da empresa, de Sim. estar emitindo de fato para quem fez a compra daquele produto e nunca pegar aquele valor total do mês e emitir uma nota só, porque isso pode dar um grande problema. Você vai emitir essa nota para quem? Quem de fato vai ser o tomador desse serviço ali? Então, isso pode trazer problemas, por isso que tem que seguir tudo que a gente costuma instruir mesmo, que é o que a gente fala, é visando sempre a segurança dos nossos clientes e por isso que eles não têm problema em relação a isso, porque a gente sempre busca algo fundamentado para oferecer. Momento da venda, na venda ou momento da garantia? Garantia. Porque aí você evita de ter o problema de reembolso, que é muito comum dentro do mercado de infoprodutos, né? É, porque o que que acontece, né, se você emitir na venda, aí depois você teve esse problema de reembolso, só que você até bobear já pagou o imposto sobre essa venda, então para você fazer um cancelamento de uma nota fiscal, dependendo da prefeitura, você não consegue fazer fora do prazo ou depois que você recolheu o imposto, e depois pedir, né, a compensação desse valor em outro mês, então acaba é muito complexo, né, e como a plataforma só vai liberar o valor ali de fato 30 dias após, então faz a emissão da nota no vencimento da garantia. Muito bem. Outro assunto polêmico, a questão do conceito de produto, né? E aí nós temos a questão do conceito de produto e o que o infoproduto é, na verdade, um produto de fato. Uhum. O próprio nome infoproduto, né, que é um nome que foi adotado no mercado, leva justamente ali a questão do sufixo produto, né? Vamos colocar dessa forma. A Sim. palavra produto está É, porque a presente. gente fala muito venda, né, produto, então parece que é algo físico, parece que é algo que vai ter uma circulação física ali, que vai ter uma nota de fato, de um produto físico e não é assim que funciona na prática, né. Pois é. Mas, obviamente, também existe possibilidade de você emitir nota fiscal de produto, né? Que é uma nota fiscal, de fato, que é liberada pelo Estado
junto com a Receita Federal. Quais são os casos que nós temos a nota fiscal de produto de fato? Quando é um e-book de fato, né. Então, se a empresa ela trabalha com um e-book de fato oferecendo aquele produto, né, se é uma cópia de um livro, se um conteúdo a ser baixado, então tudo isso a gente analisa, até mesmo o valor que esse e-book é vendido, né, se ele é disponibilizado com outro produto ou não, tudo isso a gente avalia muito detalhadamente, antes de oferecer de fato que aquilo pode ser vendido e tributado como um e-book. E aí a imunidade tributária, que é justamente, muitos não conhecem o conceito de imunidade, Uhum, mas para existir a imunidade, de fato, há uma lei federal que foi depois levando a questão do entendimento do STF, que acabou também caindo sob o ponto de vista estadual por conta do ICMS. Então, uma briga antiga de entender que o e-book de fato seria ali como equivalente a um livro físico, até que houve de fato a questão da análise de que isso realmente acontece. Então, ou seja, o uhum, e-book é considerado, sob o ponto de vista de imunidade, como se fosse um livro físico. E uhum, aí, consequentemente, tem essa questão de não pagamento, né? PIS e COFINS uhum. e ICMS. Isso. E para isso você vai ter que emitir, então, uma nota fiscal de produto para isso de fato acontecer. Existe o conceito da transferência daquele arquivo para de fato ser considerado um produto, como o caso do e-book, né? Uhum, Então, você vai ter que fazer a transferência desse arquivo através de download, ou você vai ter a transferência desse arquivo através do e-reader, né? Que é uhum, os dispositivos como o Kindle e tudo mais. Mas nós temos aí um entendimento que tem sido adotado por vários players do mercado digital de que o infoproduto ele também teria imunidade. Como é que uhum. fica essa situação? Então, assim, falando de fato de um e-book, no caso dos impostos federais de PIS e COFINS, ele teria uma alíquota zero que é permitida conforme o NCM que a gente adota. E no caso do ICMS, aí sim a gente fala de imunidade, que Perfeito. daí vai ser indiferente. O PIS e o COFINS é só em caso de empresa lucro presumido. O Simples Nacional não tem essa alíquota zero. Então, se você tiver E uma empresa que tiver a venda de e-book, não vai excluir, então, a questão do PIS e COFINS no valor a ser pago. no Simples Nacional, não. Só se Tá. essa empresa for lucro presumido, aí existe essa alíquota zero que a gente fala, que são vários termos, isenção, imunidade, alíquota zero. Então, não paga imposto, mas tudo tem um porquê e uma legislação específica. Aplicada. Isso. E já para o ICMS, independente de ser Simples Nacional ou lucro presumido, o e-book, de fato, ele não vai ter o ICMS. Então, não vai recolher a alíquota referente a esse imposto. Só que não é tudo que a gente pode considerar um e-book, tudo tem que ser analisado. Então, alguns entendimentos que estão acontecendo, ao nosso ver, não são bem assim. Então, é o que a gente procura. Quando um cliente nosso vem questionar a respeito, a gente busca analisar uma página de vendas, ver de fato qual é o produto. De fato, isso é um e-book para ser caracterizado dessa forma? Então, a nossa ideia é sempre mostrar ao cliente qual é a realidade daquilo, né? Porque muitas vezes é oferecido o que pode ser feito, mas no nosso entendimento não é muito assim, né. Então assim: "Ah, eu quero pagar menos impostos", mas a gente vai te oferecer pagar menos impostos dentro das regras em relação a isso, dentro da legislação e dentro da segurança, porque tanto do nosso cliente, como de nós contabilidade, que assinamos junto com o cliente em relação a tudo isso. E aí acontece que tem sido vendida a questão de ser uma tese, né? Ah, temos uma tese tributária que permite você, por exemplo, enquadrar ali o infoproduto nessa questão de uma alíquota zero, nessa questão da imunidade, o que quer que seja. Existe de fato descrito que o infoproduto é equivalente a essa imunidade ou essa alíquota zero? Não, não existe, tá. O que existe é o entendimento do STF que, né, que foi divulgado lá, o que pode ser equiparado ao livro para existir sim a imunidade, tá. E em momento algum você vai ver que algo como um infoproduto, algo de vídeos, algo de curso ou alguma coisa nesse sentido que não seja de fato um e-book, está encaixado ali. Então, a gente nunca vai oferecer algo que vá colocar o nosso cliente em risco, tá. Mas nós temos clientes que têm e-book dentro do seu infoproduto. Sim, E temos. aí, por exemplo, existe uma tratativa para cada caso, quando o cliente de fato tem um e-book como parte do seu infoproduto, no caso do curso, né? Sim, aí a gente tem que de fato analisar o quanto de fato esse e-book representa do produto. É possível fazer a separação? Vamos tributar essa parte como e-book, essa parte como infoproduto? Sim, desde que seja dentro de uma realidade aceitável.
Tá? Então, assim, vou colocar que o meu produto custa R$ 1.600 e 50% disso é e-book. Qual que é o valor de fato de um e-book? Vamos pesquisar na internet e ver quanto de fato seria vendido um e-book. Um e-book seria vendido a R$ 750, 700, né, R$ 800. Esse é o valor de fato do e-book. Então, a gente sempre tem que analisar o que vai chamar uma atenção, porque assim, a partir do momento que você deixa de recolher alguns impostos, isso acende uma luz, né, tanto principalmente para o Estado, que é mais fácil ter uma fiscalização estadual do que uma fiscalização federal, mas também pode vir uma fiscalização federal na sua empresa se você deixar de recolher PIS e COFINS por algo que não está de fato na legislação que é permitido. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. E também outra coisa também que algumas soluções têm utilizado até uma copy bem persuasiva, né? Pague menos, por exemplo, 70%. Isso aqui não é uma crítica, mas uma realidade e constatação de mercado, né? Pague menos 70% em relação ao seu imposto. Existe a questão da alíquota efetiva, de fato, que a pessoa está pagando mesmo no Simples Nacional, que não necessariamente vai ser a alíquota de fato que ele olha ali sobre a tabela que ele está, né? Explica um pouco como funciona isso. É porque até o ano de 2017 existia uma tabela do Simples Nacional que era muito simples. Você olhava o seu faturamento dos últimos 12 meses e sabia qual era a sua alíquota. A partir de 2018 isso mudou totalmente, então existe todo um cálculo referente a isso. Então, conforme os seus últimos 12 meses, a sua alíquota pode ir crescendo. Porém, existe todo um cálculo para chegar nessa alíquota. Então, ela pode iniciar em 6%, ir para 6,20%, para 6,70% e ela vai aumentando até que ela pode chegar a 19%, por exemplo. Tá? Então, tudo isso tem que ser analisado, até mesmo porque, dependendo o valor desse faturamento, essa empresa também já não pode ser Simples Nacional, que é um outro ponto que a gente sempre tem que pensar. Nenhuma empresa pode ser desenquadrada do Simples Nacional no meio do ano por simples opção. Né? Então, existem regras em relação a isso. Mas como é que consegue desenquadrar, então, se não pode ser desenquadrada simplesmente por opção? Olhar quais são as obrigatoriedades de desenquadramento, porque no meio do ano você só pode desenquadrar por obrigatoriedade. Por obrigatoriedade. E você fazer um encaixe ali, uma simulação que você está obrigado a desenquadrar. O faturamento não vai ser. Porque nesses casos, né, que a gente vê, não está com faturamento muito alto para que seja excluído do Simples Nacional, que tem que superar os 4.800.000 em 20% ainda dentro do ano para excluir no meio do ano. Entendeu? Então, ou ter uma participação societária do CNPJ em outra empresa, ou no caso, utilizar um KNAI de atividade impeditiva, por exemplo. Isso é algo que pode acontecer, desenquadra no meio do ano, mas aí são tudo. O faturamento não tem como ser uma simulação. A participação numa outra empresa não tem como ser uma simulação. Mas você colocar um KNAI de algo específico que você não está fazendo, é algo que pode chamar atenção, porque você está desenquadrando para ter um benefício de redução tributária. Então, isso é algo que tem que se pensar muito bem antes de fazer. Mas aí eu estou dizendo, por exemplo, que eu estou registrando o meu infoproduto na Biblioteca Nacional, estou tirando o ISBN do meu infoproduto e lá permite, por exemplo, que alguns produtos relacionados a cursos, eles podem ser registrados. Certo, mas aonde isso tem uma ligação tributária? Entendeu? Isso é um registro, é uma proteção, é algo, né, sobre a marca ali, o produto de Direitos fato de autorais. direitos autorais, mas isso em momento algum está dizendo que porque você registrou, você tem uma imunidade. Entendeu? Então, isso não está vinculado à legislação tributária com o registro ali do produto. Então, por exemplo, se tiver uma fiscalização de ICMS, eu vou pegar e vou apresentar, mas eu tenho um registro no ISBN. Pode ser que o fiscal te pergunte o que é ISBN. Pois é. Aliás, né, tem muita gente que está registrando tudo isso e que nem sabe o que é isso, né? Sim. Não sabe nem para que se trata. Então, assim, o que a gente busca Porque fazer? não tem uma relação, né? Não, com a parte simplesmente alguém pede, no meu entendimento, você tem que fazer. Aí o cliente vai lá e registra o produto. Mas assim, por que eu tenho que registrar? Aonde está escrito que se eu registrar o produto, eu posso me caracterizar como um e-book ou qualquer outra coisa que me dê uma imunidade, uma isenção, uma alíquota zero? Então, tudo isso sempre tem que ser pensado. A gente procura aqui os empresários que chegam, principalmente a gente tem muita gente que acabou de abrir empresa, nunca foi empresário, e a gente tem outros players também que já tem, né, uma vivência de empresa. Mas o que a gente faz? A gente vai sentar e a gente vai conversar. Qual é a base que eu estou usando para dizer que você pode ou que você não pode? O que isso pode impactar se você não seguir exatamente o que eu estou falando, ou se você optar em fazer a forma que eu disse para você que é melhor não fazer? Então, tudo isso
tem que analisar. Não é só olhar que vai pagar menos impostos. Isso futuramente pode custar muito mais caro do que a economia que está tendo no momento. Então, sempre é bom prestar atenção, ter um embasamento legal de tudo aquilo que está acontecendo e não entendimento, tá? E até mesmo, assim, já aconteceu de a gente ter clientes aqui que prestam serviço para uma empresa específica, tá? Isso é caso real mesmo que já passou. E essa empresa falou: não, não tem que emitir nota, tem que emitir recibo, porque o nosso entendimento é assim, o nosso advogado. Eu falei com a empresa, falei com o advogado e falei: ok, mas se o meu cliente tiver um problema, você vai defender o meu cliente? Porque ele está seguindo uma instrução sua. Entendeu? Então acabou que em cerca de 2 meses eles mudaram o procedimento deles, porque não era assim. Então, são coisas que têm que ser analisadas. Não adianta, eu não vou seguir entendimentos, eu vou seguir de fato. Às vezes, sim, existem legislações que dão abertura a algum Sim, o entendimento. próprio Isso é caso da normal. coprodução, né? Sim, cada um ali que analisa vai entender, mas assim, tem que ter um entendimento com uma base e não usar aquilo de uma forma não tão correta para fazer uma redução tributária. Existem teses validadas juridicamente. Sim, E até uma tese validada juridicamente, até ter de fato ali uma validação em esferas maiores, né? Ela pode acabar caindo por terra. Isso sim, aconteceu em muitos casos, né? O próprio caso do e-book foi isso. Até que houve tantos entendimentos favoráveis que criou a súmula vinculante, e aí, de fato, isso. Eu não sou advogado, você também não é não sou advogado, advogada mas a também. gente é assessorado por advogados em relação Sim, àquilo que nós fazemos. Então, por exemplo, especificamente sobre essa temática, nós encomendamos um estudo tributário daquilo que seria possível fazer e que não fosse gerar ali um risco para o nosso cliente desnecessário. Então, é uma exatamente. coisa, por exemplo, que deve ser levado em consideração. Então, muito cuidado com essa questão de que uma informação incorreta, ela falada tantas vezes, ela gera a ilusão de que essa informação é correta de fato. Porque tá todo mundo fazendo, porque todo mundo consegue, porque tá todo mundo pagando menos impostos, Porque porque tem grandes faixas pretas fazendo, fazendo e caras que estão assim. faturando muito estão fazendo, e vem ali como que a galera vai seguindo. Porque no mercado digital, a gente precisa entender uma coisa que é muito comum nesse mercado. E eu falo isso com propriedade porque eu também estou no mercado digital. Eu e a Fernanda, nós temos produtos digitais. Então, ou Sim, seja, a gente também tem o entendimento, nós temos sempre que pagar menos imposto, porque a nossa empresa fatura, inclusive, muito bem, obrigado, em relação a produtos digitais. sim, O que acontece é o seguinte: existem técnicas que são aplicadas de tempos em tempos, e aí isso vai fazendo um efeito cascata. Isso aconteceu com, inclusive, outros temas que eu quero falar aqui, como, por exemplo, a questão de outros tipos de produtos, né? Aí começou com as cápsulas, aí virou aquela febre das cápsulas, muita sim, galera saiu dos afiliados e virou ali produtor de cápsulas, e aí depois para cosméticos, depois para dropshipping. O cara que sabe fazer tráfego, ele acaba migrando em diferentes aspectos, porque acaba sendo a modinha, né? Sendo aquela sim. situação. Essa especificação aí sobre o pagamento do infoproduto, pagar menos de 6% de imposto para quem está faturando alto e tudo mais, é uma dessas modinhas. Sim. E alguma coisa que é de momento, né, então é aquilo, a gente de fato tá aguardando que vai acontecer uma É, fiscalização, entendeu? Então a gente tem que prestar muita atenção, porque depois também que o primeiro for fiscalizado, a chance de outros mais serem sim, fiscalizados, independente do tamanho, é muito grande, sim. entendeu? Então assim, é ver um caso que está usando de forma incorreta um entendimento. Então isso que sempre tem que ser pensado com muita calma antes de tomar uma decisão de simplesmente pagar menos impostos. A gente ouve diversos clientes que quando entram aqui falam: eu quero pagar menos impostos, eu quero pagar menos impostos, entendeu? O menos imposto possível. Isso é uma coisa que a gente ouve diariamente dos nossos clientes. Só que o nosso serviço é justamente informar para eles como deve ser seguido de Sim. forma segura. Exatamente. E Uhum. lembrando que nós temos uma editora também, né? Que os meus livros que Sim, aparecem são livros que foram editados por nós mesmos, né? Nós temos a nossa sim, editora que editou os próprios livros. Então, ou seja, a gente tem experiência nessa questão também da parte de edição e tudo mais. Então, é um fator importante. A reforma tributária, inclusive, vai mudar algumas coisas, né? sim, Dentre elas, a questão da CBS, e aumentaria a alíquota do lucro presumido. E traria ali a questão de você fazer apropriação de créditos
tal qual nós temos hoje dentro do lucro real. Sim. Vai virar uma salada de informações para a gente poder conseguir entender qual que é a melhor alternativa para o nosso cliente até então, né? Porque Sim. muitos dos nossos clientes, eles não têm ali uma... Não é recorrente o que ele vai ter de despesa, né? Existe ali Uma uma oscilação. oscilação muito grande por causa da Isso. sazonalidade de lançamentos, né? Uhum. Então é uma coisa, por exemplo, que deve atrapalhar muito se de fato for aprovado com o texto original. Sim, porque vai atrapalhar que a gente consiga fazer uma análise. Pensa, tem que analisar todos os clientes, a situação de todas. A gente nunca sabe quando de fato isso vai sair ou não, se assim, a partir de janeiro tá valendo. Então, assim, é um trabalho muito grande que a gente vai ter em relação a analisar os clientes, em preparar todo o time de atender, entender a legislação, porque legislação é algo muito específico e tem que ser de fato bem estudado, e como ele vai ser aplicado e para quem pode ser aplicado, qual é a forma de ser aplicado. Então, assim, às vezes a gente pensa, não, eu vou mudar, eu vou fazer tudo isso, mas a gente já está em agosto. Isso pode mudar em dezembro para janeiro. É. Então, de fato, tem que analisar o que de fato vale a pena. Se vale a pena esperar mais um pouquinho, se de fato vale a pena fazer um estudo de outra forma. Então, tudo isso tem que ser bem pensado. Até porque também, se não mudar para início em janeiro, vai ter que ser para o outro janeiro, né? Sim, isso não Senão, pode acontecer no meio do é, ano, né? Porque pode prejudicar tem a muita questão gente. tem a questão própria do princípio, né? De você poder fazer o planejamento tributário e fazer a mudança tributária, o que nós falamos agora há pouco do desenquadramento do Simples Nacional. Em que Isso. situações a empresa poderia se desenquadrar por opção, No né? mês de janeiro. É. Então, o mês de janeiro é um mês, de fato, no fim do ano, de fazer uma análise tributária. Isso a gente já faz nos nossos clientes para analisar quanto que eles estão faturando, se é de fato melhor ele permanecer no simples, se é melhor ele ir para o lucro presumido, ou vice-versa, né? No lucro presumido acabou reduzindo o faturamento ali nesse último ano, vamos trazer ele para o Simples Nacional. Mas tudo tem que ter uma previsão de faturamento por parte do cliente, que infelizmente isso a gente não consegue prever pelo cliente, e às vezes nem mesmo eles conseguem. Então, a gente tem que utilizar de base o que eles passam de informação para ir fazer uma análise, o que vai ser a melhor opção para, em janeiro, de forma correta, por opção, a gente fazer o desenquadramento deles. E já tem o caso que a equipe econômica já falou que vai esquecer essa questão do e-book, né? Que e-book, livros e tudo mais. No caso, não está nem falando de e-book especificamente, mas está Sim, falando livro. da questão própria de você ter imunidade, toda essa questão de não Então, pagar o imposto. tudo isso que está sendo planejado, discutido como uma redução muito boa agora, pode ser que a partir de janeiro já não É. exista mais. Então, aguarde os próximos capítulos em relação a essa temática. Isso aí. E aí nós caímos na questão da gestão de caixa para pagamentos tributários, né? Isso é um fator que nós vemos como sendo uma grande dor que o mercado digital tem. Na verdade, na prática, se faz ali os lançamentos, Sim. e aí às vezes não faz a previsibilidade daquele imposto que vai ser pago, ou às vezes vai fazer um lançamento e não tem uma análise prévia até da questão da tributação, porque muitas vezes antes do lançamento dá para você até olhar pela temperatura do que você vai ter, por exemplo, alguns clientes que fizeram ali múltiplos 7 dígitos, não Sim. estavam esperando, só que eles não tinham tempo hábil para poder mudar a tributação da empresa, porque não foi programado isso antecipadamente. Isso, é aquilo que a gente falou. Mudar a tributação no meio do ano é algo que a gente não consegue fazer, mas a gente consegue verificar se aquilo de fato vai permanecer naquela empresa, se a gente faz a abertura de uma nova empresa, quem são os envolvidos, se é melhor que aquele produto tenha uma coprodução dessas outras pessoas que estão participando ali, que em vez de entrar para uma sociedade nessa empresa, ela pode ter uma empresa dela e fazer essa divisão na emissão das notas fiscais. Então, quando não tem esse planejamento, às vezes a gente sabe o que acontece, de repente um boom e de repente a vida da pessoa mudou, a empresa começou a faturar algo totalmente inesperado. Isso não é planejado. Mas às vezes se a pessoa já vem aquecendo o produto dela e vai fazer um lançamento, é interessante que busque a gente para que a gente consiga analisar e instruir qual que é a melhor forma de fazer. E outra coisa que acontece, às vezes a pessoa tá ali, né, a empresa faturou muito e acabou antecipando, por exemplo, o saques, antes mesmo Sim. da liberação, né, do valor efetivo da plataforma. Fez a antecipação do saques, pagou despesa, acabou gastando com outras coisas, acabou retirando para a pessoa física antes da hora e chega na hora de pagar o imposto, não tem dinheiro em caixa para pagamento do imposto. Muito comum. Muito comum. Então, assim, sempre tem que ter uma conversa muito franca entre contabilidade e cliente, para que ele saiba de fato
quanto que vai ser o imposto dele. Então, se ele está no lançamento e ele vê que ele está faturando, ele já tem que procurar a gente e falar, olha, quanto que está minha alíquota? Se eu faturar tanto, quanto que eu vou ter que pagar de imposto? Quando que vai vencer esse imposto? Porque o imposto tem que estar em dia para uma distribuição de lucros. Então, a gente não pode simplesmente deixar o cliente fazer saques antecipados sem uma programação financeira adequada. E galera, eu vou falar uma coisa que é a realidade. Eu também estou do outro lado da mesa. Já fizemos múltiplos 6 dígitos de lançamento e, ó, dói. Na hora que você vai pagar, aí você vê, tipo assim, dói. A gente fala assim, e aí, né? O imposto deu alta esse mês porque o lançamento foi muito bom. Então, nós acabamos de sair de um lançamento agora Sim, recente que foi muito bom e dói. Mas é aquele negócio, né? faz É parte questão, do jogo. faz parte do jogo. E aí, se você, por exemplo, não faz o pagamento do imposto, você gera outros problemas, no caso, na pessoa física, né? Exatamente, porque aí você acaba fazendo retiradas da sua empresa, o seu imposto não está em dia, isso não pode ser uma distribuição de lucros, né? Você acabou antecipando ali um valor que seu imposto não está pago, isso começa a complicar muito mais. Como é que eu vou dizer que você retirou o imposto da empresa, utilizando um benefício da... Imposto não, desculpa, retirou lucros da empresa, usando um benefício de isenção que é dado à pessoa física, ao sócio que retira, desde que os seus impostos da empresa estejam em dia. Se não paga os impostos em dia, não vira o ano com esses impostos quitados, isso vai ocasionar o quê? Na pessoa física, o que que ele fez? Ele comprou um carro, ele comprou um apartamento, ou o dinheiro às vezes está na conta na pessoa física, e lá no imposto de renda vai estar muito claro isso na questão dos bens. Só que como é que eu vou justificar de onde veio esse valor se eu não posso oficialmente dizer, como né, a contabilidade vai distribuir os lucros e dizer que ok, aqui está o seu informe de rendimento, pode fazer a sua declaração do imposto de renda. Então, falta valor, falta caixa para o imposto de renda pessoa física. Isso é um problema. E outro problema que a gente tem é que muita gente fala: mas se a despesa não vai deduzir dos meus impostos, por que que eu vou ir atrás de nota fiscal, ir atrás de comprovante, ter despesa em nome da empresa? Porque nenhuma empresa fatura, e principalmente valores altos, sem despesa. Você não vai ter despesa só o imposto da sua empresa para faturar um valor muito alto. E aí acaba que o quê? Tudo ali sem despesa é uma retirada do sócio. E aí chega lá no imposto de renda, tem 2 milhões de distribuição de lucro, por exemplo, Porque não teve despesa. e aonde está isso? Porque não está nos bens. Não está em conta, não está nos bens. Aonde foi parar 2 milhões de reais, por exemplo? Não estou falando num valor alto, mas mesmo que seja Sim. 800 mil, 600 mil, se não houve de fato ali né, uma comprovação para onde isso vai, qual que é o tamanho do saldo de caixa que está sobrando de dinheiro sem justificativa para onde foi? Então, tem que ter, tanto pela empresa justificar quais são as despesas, como para não ter problema na pessoa física dizendo que retirou um valor muito alto, que na verdade foi para pagamento de Face ou qualquer coisa desse tipo, e esse pagamento não foi, né, não está constando em nada de fato na pessoa física. Então tem que ficar bem atento em relação às despesas da empresa também e aos impostos que tem que estar em dia. Então, chegar no fim do ano, já faz aquele levantamento, isso a gente procura fazer mensal, mas quando chega ali em dezembro, olha de fato para a sua empresa e vê se os seus impostos estão quitados. E você acha que essas contabilidades automatizadas aí, que você só bota a informação lá e já sai pronto, vai ver isso aí? Não. A gente sabe que não, porque dá trabalho, né? Dá trabalho. E o que a gente sempre busca fazer é enviar, né? Isso a gente já faz. Envia o imposto antecipadamente. A gente sabe que esse ano foi um ano com uma pandemia aí que atrapalhou muita coisa. Então tem que ficar atento, porque muita gente vai ter 2 impostos para pagar dentro do mesmo mês, porque não teve um saldo de caixa. Foi o que a gente falou para os clientes. O imposto, o vencimento, ele foi postergado. Ok, mas se você tem um saldo de caixa bom, faz o pagamento do imposto agora, porque você não sabe qual é a sua realidade daqui 3, 4 meses, que é onde de fato vai acontecer o vencimento desse imposto, e você também vai ter o do mês para pagar. Será que lá na frente você vai estar preparado para isso? Então a gente foi aconselhando os clientes como eles deveriam fazer, e agora ficou a critério deles ter feito ou não, né? Então tem impostos que ainda não venceram do período da pandemia, né? De fato, o período mais crítico, né? E então, isso é questão do cliente fazer uma programação financeira para deixar tudo ajustado para a virada do ano. E por fim, sobre a questão dos negócios digitais, nós até falamos rapidamente sobre isso, mas assim, nós percebemos aí já trabalhando já 5 anos com negócios digitais que os negócios eles vão mudando com a decorrência do tempo, né? Então vai passando de uma atividade para outra. Então o infoproduto agora está em alta de novo, né? Tanto que a Hotmart teve o maior crescimento da história com a questão de infoproduto, que também foi motivado pela questão dessa situação que nós estamos vivendo no país Sim. e no mundo.
Mas também a questão própria também de que existe essa questão dos ciclos, né? Nós tivemos o ciclo das cápsulas, que foi muito bacana, né? Tem muitos clientes ainda que faturam Sim, com mas não cápsulas. é a mesma coisa, porque a É, gente sente que por exemplo, no período que era mais moda cápsula, acho que 80% dos clientes vinham perguntar sobre cápsula, querendo trabalhar e tudo mais. Muitos nem ficaram nesse mercado, acabaram sim, voltando de fato pro mercado digital em si. Mas assim, são coisas que criam curiosidade, eles querem começar a sim, fazer. E o que a gente sempre fala, antes de fato de faturar, vamos ver se a sua empresa está adequada, se a sua empresa precisa de uma alteração contratual, de como que isso vai ser para que você consiga ter tudo regular, né? até porque, por exemplo, às vezes quando ele vai, quem sabe fazer tráfego, domina a técnica do Sim, tráfego, consegue vender quase que qualquer coisa na internet, né? E aí sim, começa a vender cápsula, começa a vender dropship, começa a vender. Cara, o faturamento ele escala muito rápido, né? A gente sim. tinha cliente, por exemplo, naquela situação das cápsulas lá, que o cara chegava da noite, de um mês para o outro, ele tinha 800 mil vendidos de cápsula que ele não tinha nem adequada a empresa ainda, né? Uhum. Que é completamente diferente a empresa para infoproduto, E né? é onde a gente fala, milagre a gente não faz, a Pois é, gente vai tentar ajustar a sua situação da melhor forma, mas são coisas que tem que ser procurar de fato a sim. contabilidade para te ajudar antes de acontecer, né. Estou pensando em fazer, como que é, quais são os impactos, qual é o imposto. Então isso é para isso que a gente está aqui, para dar essa consultoria prévia antes de acontecer de faturei 800.000 e não tenho nenhum KNAI específico, não consigo emitir uma nota, porque é uma nota que é uma nota estadual e não uma nota municipal, e aí trava tudo. Né, então sempre é bom usar a contabilidade de fato como consultoria no negócio. Hoje nós estamos com 70 profissionais na nossa base e na parte operacional, quantos profissionais? A gente está com 50 e pouquinhos aqui na matriz. É. E como Eu que não você sei ao certo, porque a gente não para de não contratar. para de contratar? Inclusive tem vagas abertas nesse Temos momento. vagas em aberto. E como é que você faz para qualificar essa galera toda para poder atender os nossos clientes? Treinamento. Então, a cada situação específica, a gente igual tem situações que eu mesma pego para analisar a situação do cliente, né, seja por causa de um faturamento muito alto, seja por causa de algumas dúvidas que são mais específicas e, de fato, o time operacional não tem, autonomia até em algumas situações que eu prefiro ainda analisar. Então, vou ali, respondi o cliente, mandei e-mail, vou fazer uma call, eu incluo algumas pessoas do time para que elas se envolvam e aprendam. Existem os treinamentos que são dados até mesmo por pessoas do nosso time, porque a gente está entrando, né, uma entrada de funcionários, né, muito grande. Então a gente prepara os treinamentos ficam gravados para que eles sejam aplicados sempre que entrar alguém novo, para que mantenha o mesmo padrão de atendimento, o mesmo padrão de entendimento, Sim. também que é muito importante. É. E uma coisa também importante que não existem esses profissionais preparados no mercado, né? Não É, existe. Nós fomos preparados conforme necessidade. isso. Então, cada vez que entram pessoas aqui, elas têm que ser preparadas também. Já teve profissional que entrou falando: ah, Tactus é só serviço, mercado digital é só serviço. Mas quando entra aqui e vê de fato essa operação, que o mercado digital é algo muito amplo, algo com muitos detalhes, né, que precisa de fato de um conhecimento de mercado, aí é onde as pessoas veem que não é simplesmente um fechamento que tem que ser feito. E uma coisa também que nós temos é as camadas e níveis de pessoas dentro da operação. Então, tipo, para clientes que têm uma operação mais robusta, eles estão com um time que tem ali um conhecimento ainda mais robusto naquele atendimento. Aqueles clientes que estão numa fase inicial, então existe essa migração dentro da operação para poder fazer os atendimentos. Exatamente. Então, o que que acontece? Nós temos o nosso time de onboard, que é justamente para analisar esse cliente na entrada, se de fato o que ele falou que faz está de fato enquadrado, tudo ali, tudo que ele conversou com o comercial, com a legalização, se de fato isso chegou redondinho, porque já teve clientes que de fato na prática ou nesse período ele mudou o que ele fazia. Então chegou às vezes ali no onboard esse cliente, o que ele falou que estava fazendo, ele resolvi mudar de mercado. Entendeu? Então, tudo isso já é analisado na entrada do cliente, já é instruído. O departamento de onboard é justamente para pegar na mão do cliente e ensinar a ele, do começo ao fim, tudo que tem que ser feito, essa parte de principalmente dos novos empresários, como a gente precisa. Então, uma coisa que a gente faz são os vídeos iniciais que a gente passa para esses clientes, que é de suma importância, porque são coisas de fato da rotina e que esse empresário ele tem que estar preparado para aquelas situações. E aí também a gente tem a call de atendimento tirando todas as dúvidas. E isso vai acontecer até que esse cliente tenha um amadurecimento e, de fato, vá para a operação. Onde isso não quer dizer que ele não vai ter uma call de atendimento, que ele não vai ter um atendimento especializado, mas ele já criou uma maturidade para que ele vá para a operação. E
esse mês aqui nós estamos fechando o número que nós fechamos o ano passado, mais de 500 clientes Sim. que fizeram abertura conosco ou que migraram para a nossa contabilidade e tal. Nós estamos no mês de agosto e estamos falando de mais de 500 clientes novos na nossa base. Sim. Como você consegue que a operação dê conta desses clientes todos? Através de treinamento, verificar a necessidade, os processos, a parte de controle, que é essencial, e formação de time. Então, agora a gente está com 7 vagas abertas para contratação. Então, a gente tem que formar um time forte, a gente tem que ver quais são as pessoas melhores em questão de atendimento, que já estão mais preparadas, quem ainda vai ficar só no fechamento e não vai ter contato com o cliente, porque ainda precisa amadurecer em alguns pontos. Então, tudo isso tem que ser tratado e, principalmente, a gente tem que projetar. Então, quantos clientes vão entrar para o próximo mês? Porque no momento que o comercial fecha as empresas, eu consigo ter acesso. Então, eu sei o tamanho, né, o volume de serviço que vai ter na minha legalização e em quanto tempo isso vai impactar no meu onboard, no meu operacional. Então, tudo tem que ser muito pensado e antecipadamente programado para que fique alinhado todo o processo. E só no time de onboard que faz justamente o recebimento desses clientes no primeiro momento dentro da operação, depois que sai a abertura, quantas pessoas são? Eu tenho 7 pessoas hoje com 3 vagas abertas. Porque, assim, as pessoas que elas entram, por exemplo, por um fechamento que não tem um contato com o cliente, ela vai entrar para fazer aquilo inicialmente, só que ela já vem sendo preparada, acompanhando outros atendimentos para que ela evolua. Em momento algum, a gente vai pegar alguém de fora e colocar para fazer uma call com um cliente de um mercado que é totalmente fora do comum de atendimento. E mesmo que ela venha com essa experiência de fora de atender um mercado digital, a gente quer saber se o entendimento que ela tem vai ser o mesmo que o nosso. Até hoje não aconteceu de chegar, mas se chegar, com certeza vai passar por uma avaliação antes de prestar qualquer consultoria para cliente. Nós somos em 5 sócios na Tactus. Sim, Você tem alguma dúvida que a gente vive em prol dessa empresa? nenhuma. A gente respira ser Tactus, né? Respira buscar qualidade, respira buscar o comprometimento do time. A gente busca que a Tactus cresça de uma forma saudável e com um time forte que vai estar junto com a gente em relação a isso. Qualquer situação individualizada de um cliente, alguma situação, pode ser uma insatisfação, pode ser uma dúvida mais elaborada que o cliente tem. Isso tudo cai no grupo de sócios, a gente Sim. discute. Quando é necessário, vou intervir, você intervém. Ou Uhum. seja, mesmo com todo o time que nós temos, nós Sim. estamos diretamente envolvidos com aquilo que faz o sucesso da Tactus. Né? Sim, é aquilo que a gente fala, a gente não é o sócio de ficar atrás da mesa sem se envolver com os problemas. Eu só faço isso e não vou me envolver com mais nada. Na verdade, a gente está envolvido com tudo o tempo todo. Então, se teve um problema no comercial, alguma situação específica que tem que ser decidida, vai para o grupo de sócios para que a gente discuta qual é a melhor opção, né? Se um cliente, aquele cliente, o segmento é algo que a gente vai conseguir atender com qualidade, porque a gente não vai pegar alguém que está totalmente fora do que a gente busca atender. Então, a gente às vezes prefere não atender determinado segmento, porque a gente entende que tem outro profissional que pode fazer isso melhor do que a gente. Sim. Então, a gente sempre tem que pensar na qualidade. Isso é uma coisa que a gente visa muito, qualidade, comprometimento. Isso é uma coisa que tanto os sócios como o time a gente busca ao máximo. E para a gente finalizar, aonde é que a gente vai chegar com a Tactus? Olha, eu acho que é só o começo. É só o começo. É só o começo. É. Né? A gente Então, vai continuar crescendo, vai continuar sendo a referência que nós somos nos mercados digitais, a gente vai continuar fazendo o melhor que a gente pode fazer para os nossos clientes, né? sim. Então, isso sem dúvida vai acontecer e a gente tá junto, né? Tanto nós, né, como marido e mulher vestindo a camisa em relação a tudo isso, mas os sócios todos têm uma força muito grande e a gente também tem um time muito engajado que vai ajudar a gente a chegar muito longe. Exatamente. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido todo esse conteúdo aqui, que tenha tirado uma série de dúvidas para vocês e que vocês entendam um pouco mais do que é o trabalho da Tactus, e nós só falamos somente de um aspecto, né? A tributação de infoprodutos, e tem muito mais além disso. Fê, obrigado mais uma vez deixar registrado aqui o meu orgulho pelo seu trabalho, a admiração por tudo que você faz, e também pelos demais sócios que não estão aqui, mas que são representados nesse vídeo aqui pelo trabalho árduo, e também por todo o nosso time hoje que nós temos, para poder dar o nosso melhor aos nossos clientes. Com certeza, é Muito muito obrigado. orgulho de todos. Obrigado, gente. Deixa seu comentário aqui embaixo. Até a Até próxima. a próxima.